abençoado, com esse tempo de louvor e adoração, com tudo que já aconteceu aqui nesse culto. Mas olha, eu quero dizer para você, prepara o seu coração, porque eu tenho certeza que Deus vai continuar falando com você através da poderosa palavra, em nome de Jesus. Abra por gentileza a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2, e vamos ler aqui a partir do versículo 5, vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Agora leia comigo o versículo 11, que diz assim: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Na revista, na Bíblia NVI, esse versículo 5 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E na linguagem de hoje diz assim: tenha entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Agora, por gentileza, olhe para cá. Você já parou para pensar como a humanidade está vivendo nos dias de hoje? Eu quero te falar que nós estamos vivendo em tempos difíceis. O apóstolo Paulo, ao escrever para Timóteo, ele disse assim em 2 Timóteo 3, a partir do versículo 1, ele diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Vale ressaltar, tudo indica que nós estamos caminhando para os últimos dias. E nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aí ele vai explicar por quê. Ele vai dizer: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Nesse tempo difícil, os homens procederão dessa forma, como estamos lendo aqui. E tem mais: traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Agora, esse é um tempo difícil. Esse é um tempo difícil. Mas não importa o tempo. A Bíblia diz: tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude, o mesmo modo de pensar que houve também em Cristo Jesus. Mesmo passando ou vivendo em um tempo difícil, de muita dificuldade, a Bíblia está nos aconselhando, está nos ordenando a gente ter o mesmo pensamento que Jesus Cristo teve, de acordo com o texto que lemos. Agora, vamos ver aqui, nessa palavra, o sentimento que houve em Cristo Jesus, que eu e você também precisamos ter. O versículo 7 diz assim, Filipenses 2,7: antes,
a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O primeiro sentimento que eu quero falar aqui nessa noite é o sentimento de servir espontaneamente, voluntariamente. A Bíblia diz que Jesus Cristo espontaneamente se esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de servo. Jesus Cristo é um servo aqui nesse texto. Servo, de acordo com a definição do dicionário, é aquele que obedece e serve alguém. Jesus Cristo veio para servir. Servir é trabalhar em favor de alguém, de uma instituição ou uma ideia. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Deus, é o maior exemplo de servo. Em Mateus 20, 28, ele disse: tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então esse mesmo sentimento, essa mesma determinação e atitude que houve em Cristo Jesus, essa disposição para servir, é que a Bíblia está dizendo que eu e você também devemos ter esse mesmo sentimento. Jesus Cristo, ele serviu o Pai, ele serviu os discípulos, ele serviu as crianças, ele serviu os enfermos, ele serviu as multidões, ele multiplicou os pães para as multidões, ele serviu toda a humanidade. E a Bíblia diz: tende em vós o mesmo sentimento que Jesus Cristo teve. Agora, irmãos, olhe para cá. Não é fácil ter esse sentimento em tempo como esse que estamos vivendo, onde todos buscam os seus próprios interesses. Há uma busca desenfreada pelo poder. As pessoas, em sua busca pelo poder, não se importam com ninguém e vão atropelando e passando por cima de todos para alcançar os seus objetivos. Cada um, nesse tempo difícil, ele procura construir o seu próprio reino para mostrar o seu heroísmo, a sua capacidade, aquilo que ele é capaz de fazer. E nessa busca desenfreada para garantir o seu próprio reino, a pessoa perdeu a sensibilidade de servir o próximo. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de servo. Alguém disse o seguinte: o heroísmo verdadeiro não é o ímpeto de ultrapassar os outros a qualquer custo. Ele disse: mas sim um ímpeto de servir os outros a qualquer custo. Agora, para nós, para os cristãos, para aqueles que servem a Deus, olha só essa definição: servir é uma qualidade indispensável para o cristão. Gandhi disse o seguinte: quem não vive para servir, não serve para viver. Se você é um cristão, o conselho da Bíblia é esse: tende em vós esse sentimento, essa atitude
atitude que Jesus Cristo teve de servir a humanidade, de servir um ao outro. Quem não vive para servir, não serve para viver. Os maiores seres humanos estão sempre dispostos a ser pequenos. John Maxwell disse isso. Agora vamos ver o que Jesus Cristo disse. Um dia, a senhora mãe de Tiago e João, esposa do Zebedeu, ela chegou com Jesus e disse assim: Jesus, olha, eu quero fazer um pedido para o senhor. Ele disse: ok, pode falar. Ela disse: eu gostaria que no teu reino, esses meus filhos, Tiago e João, um pudesse sentar à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse assim: olha, vocês podem beber o cálice que eu estou prestes a beber. Sabe o que eles disseram? Podemos. Jesus então disse assim: tudo bem, vocês podem até beber o cálice, mas essa honra, o privilégio, o direito de sentar à minha direita e à minha esquerda, isso aí é algo que o Pai que vai definir, é Ele que vai definir quem vai ter esse privilégio. Enquanto ele está conversando com esses 2 discípulos, os 10 ficaram revoltados. E entre eles começou ali uma discussão, uma certa discórdia com relação àqueles 2. Jesus, percebendo o que eles estavam tramando e conversando entre eles, meio que revoltado: por que eles estão fazendo isso? Por que eles estão pedindo isso para Jesus? Jesus, ouvindo tudo, ele disse assim, ele chama os 12 e disse assim, Mateus 20, 25. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles? Jesus olha bem para eles e disse assim: não é assim entre vós. Não é assim entre vós. Não é desse jeito. A forma como lá no mundo eles procedem é de um jeito, mas aqui é diferente. Jesus disse: não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será vosso servo. Será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo. Jesus não está proibindo ninguém de crescer, de ser grande ou de ser o primeiro. O que ele está mostrando é que no reino dele, no reino onde ele é o rei, funciona diferente do reino do mundo. O que ele está dizendo é o seguinte: que no reino, para ser o primeiro, para ser o maior, tem que servir, tem que ter esse coração, tem que ter esse sentimento para servir um ao outro. Agora, olha só essa frase que o pastor Martin Luther King disse: todos podem ser grandes, porque qualquer um pode servir. Você não precisa de um diploma universitário para servir. Você só precisa de um coração generoso, de uma alma gerada pelo amor. Agora, eu e você, uma pergunta que nós precisamos estar fazendo diariamente é essa: como eu posso servir melhor? Como eu posso servir melhor a Deus? Como eu posso servir melhor a minha família? Como eu posso servir melhor os meus amigos? Como eu posso servir melhor a minha igreja? A minha cidade, o meu país?
eu posso servir melhor? Eu preciso ter esse sentimento, essa atitude de servir, porque esse sentimento houve em Cristo Jesus. Nós temos o privilégio de termos líderes, homens que são tão ocupados, que têm muitas responsabilidades, mas, irmãos, eles não medem esforços para servir. Eles não medem esforço para servir um ao outro, para servir os pastores, não só da nossa denominação, da nossa igreja, mas pastores de outras igrejas, de outros ministérios. Eu mesmo já tive o privilégio de servir tantos pastores. A gente aconselha, a gente discipula, a gente ajuda, só por amor a Jesus. Porque eu entendo, irmãos, que esse deve ser o coração do cristão, é ter essa disposição para servir. E aqui eu quero abrir um parêntese, e eu quero aqui agradecer. Eu quero aqui agradecer cada um dos obreiros voluntários dessa igreja local. São homens, são mulheres que nem sempre aparecem, que estão nos bastidores, mas que estão servindo com muito amor, com muito carinho. Eu quero aqui agradecer cada um de vocês que estão aqui nos bastidores, servindo a sua igreja local, servindo o reino de Deus. E eu sei que você faz isso com amor, com carinho, porque você entendeu esse coração, porque você entendeu Filipenses 2:5, porque você tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu quero agradecer cada um dos líderes de Life Group, cada discipulador, pessoas que às vezes ninguém está vendo, mas você está aí servindo, para que aquela pessoa permaneça firme com Jesus. Você está ali chorando, orando por ela, investindo na vida dela. Sabe, irmãos, que Deus possa levantar ainda mais homens e mulheres com esse coração disponível para servir. Sabe o que a Bíblia diz? 1 Coríntios 15:58 é o versículo que eu quero deixar para você, que é um servo voluntário nessa igreja local, no reino de Deus. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Glória a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus pela sua vida. Você sabe, é com você que eu estou falando. É com você, servo voluntário, obreiro de valor. É com você que nem sempre está em evidência, que nem sempre está aparecendo, mas o seu trabalho é muito importante. O que você faz é muito importante. Parabéns para você. Como eu sou grato pela sua vida, meu amado irmão. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora, o outro sentimento, ainda nesse texto de Filipenses, é que nós precisamos ter, que houve em Cristo Jesus, que eu e você precisamos ter, é obedecer com humildade até o fim. Diga, obedecer com humildade até o fim. Olha só o que diz versículo 8 de Filipenses 2. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. O fim para Jesus foi a morte.
E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia, aleluia. Obedecer com humildade até o fim. Pobreza não é sinônimo de humildade. Andar por aí com a cara de derrotado não é humildade. Se vitimizar não é humildade. Sabe o que é humildade, de acordo com o nosso dicionário? É agir com simplicidade. É característica de pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, sem prepotência ou soberba. É um sentimento de extrema importância, porque faz a pessoa reconhecer as suas próprias limitações. Tiago 4:6 diz assim: antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É forte esse versículo. Agora, irmãos, temos que ter esse sentimento de obedecer a Deus com humildade até o fim. Jesus disse em Lucas 9,62 que aquele que põe a mão no arado e olhe para trás não serve para o reino de Deus. A obediência não pode ser pela metade. Não adianta obedecer pela metade, tem que obedecer até o fim. Não vale meia obediência, tem que ir até o fim. Amém? Eu declaro que você vai obedecer até o fim da sua vida, porque você tem esse sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você vai obedecer até o fim. A vida cristã é como uma corrida. Você está numa corrida e você não pode parar no meio do caminho. Tem gente que corre e aí para no meio do caminho. Mas você não, você vai até o fim. Amém? Aquela música antiga que diz: estou seguindo a Jesus Cristo e desse caminho eu não desisto. Não volto atrás não volto, não volto não. Agora, como posso obedecer até o fim? Como posso obedecer até o fim? O que eu devo fazer para obedecer até o fim? O que eu posso fazer? Eu tenho aqui 3 coisas rapidinho que vai te ajudar. Primeira, por amor a Jesus. O amor que você tem por Jesus, a paixão que você tem por Jesus, te ajuda a obedecê-lo. João 14,15, ele disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Sabe por quê, irmãos? Porque quem ama, obedece. Quem ama, honra. Quem ama, respeita. Quem ama, valoriza. Quem ama, cuida. Quem ama, se importa. Quem ama, vigia para não abandonar o amor. A igreja de Éfeso, eles abandonaram o primeiro amor por Jesus. Mas eu sei que isso não vai acontecer com você. Eu tenho certeza que isso não vai acontecer com você. Agora, você deve obedecer também pela convicção da sua fé em Jesus Cristo. Obedeça pela convicção da sua fé
em Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia diz em 2 Timóteo 1,12: por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Paulo está dizendo: eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você crê, você tem convicção disso, você tem convicção disso. Irmãos, eu amo esse versículo, porque ele diz assim: eu sei em quem tenho crido, por isso que eu não me envergonho de pregar o evangelho, por isso que eu não me envergonho de sofrer por amor a ele, porque eu sei em quem tenho crido. A minha fé é convicta, a minha fé é convicta nele. Eu sei em quem tenho crido. E você vai obedecer também pela disposição em conquistar aquilo que Deus projetou para você. Paulo falando para os irmãos, aqui para os irmãos de Filipos, os filipenses, ele disse em Filipenses 3,12: não que eu já tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição, não, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que diante de mim estão. Eu prossigo, eu vou em frente, eu não desisto, eu não paro no meio do caminho. Deus tem um propósito, Deus tem um plano, Deus tem algo para realizar em mim e através de mim. Eu vou em frente, eu não paro, eu persigo, não desisto. Não pare, não desista, por causa do propósito que Deus confiou nas suas mãos. Não pare, não desista. Aleluia, aleluia. Agora, irmãos, o resultado desses dois sentimentos, dessas duas atitudes, o resultado foi a vitória em nome de Jesus. Olha comigo rapidinho, os versículos 9. O resultado foi exaltação, o resultado foi promoção. Olha os versículos 9 até o 11, que diz assim: pelo que também Deus o exaltou, aleluia, aleluia, aleluia. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho no céu e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ei! Você pode pensar agora mesmo, você pode pensar em qualquer nome importante na história da humanidade. Pensou no nome importante, em alguém importante na história da humanidade? Deixa eu te falar uma coisa: o nome de Jesus está acima de todo nome. O nome mais poderoso é o nome de Jesus Cristo. Ei! Você pode querer promover o seu nome, o seu próprio nome, mas o nome de Jesus Cristo está acima de todo nome. Ei, você pode escarnecer, criticar, brincar, zombar, rejeitar, desprezar, blasfemar com o nome de Jesus Cristo, mas um dia você vai
ter que se curvar. Um dia os seus joelhos vão ter que dobrar diante do nome de Jesus, porque o nome de Jesus está acima de todo nome. Aleluia. Você vai ter que confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor que te sara, Ele é o Senhor que te liberta, Ele é o Senhor que transforma a sua vida, Ele é o Senhor que perdoa os teus pecados, Ele é o Senhor. Um dia, você querendo ou não, você gostando ou não, você aceitando ou não, você vai confessar que Ele é o Senhor. A palavra no grego é Kyrios, Ele é o Senhor, é o dono absoluto. Aleluia. O sentimento de servir e obedecer a Deus até o fim te levará para posições importantes nessa vida. Eu vou repetir. O sentimento, a atitude, a disposição de servir como Jesus serviu e de obedecer como Ele te obedeceu, te levará a posições importantes dessa vida, em nome de Jesus. Para terminar, eu quero ler com você Hebreus 10:35, que diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, para que, se tornando um servo como Jesus se tornou, servindo como Jesus serviu, para que, tendo feito a vontade de Deus, para que, obedecendo como Jesus obedeceu, alcanceis as promessas. Aleluias! Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. Jesus voltará. Jesus voltará. Ei, meu amado irmão, minha querida irmã, esse é o sentimento que te levará à vitória. O sentimento que te levará à vitória é esse aqui. É o mesmo que Jesus Cristo teve, de servir. Sirva com amor. Sirva porque você decidiu servir. O que você está fazendo hoje não deve ser nada imposto, mas deve ser espontaneamente, voluntariamente. Eu decidi servir no reino de Deus, espontaneamente, como muitos irmãos aqui na igreja estão servindo espontaneamente. Você também poderá servir, irmãos. Aqui na igreja nós temos tantos ministérios que você pode se envolver e pôr em prática essa verdade que é tão importante na sua vida. Servir no reino de Deus, servir o seu próximo, em nome de Jesus. Ei, não pare não pare de obedecer, obedeça até o fim. Sabe, irmãos, os tempos difíceis estão chegando. Os tempos difíceis estão chegando. Jesus logo voltará. Como é que está a sua vida na área da obediência? Você tem obedecido a Ele?
Você está obedecendo a Ele. Amém. Eu quero encorajar você. Eu tenho certeza que a vitória é sua, que Deus já te deu a vitória. Tem muita gente, eu lembro, um dia desse eu estava fazendo uma análise, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, quando eu fiz meu seminário, muitos colegas fizeram também junto comigo, e poucos permaneceram, poucos se tornaram pastores, outros não permaneceram. Tenho orado por eles, mas eu tenho orado por você também, porque eu sei que você não vai desistir, porque você foi chamado para vencer, para viver uma vida cristã vitoriosa. Então, obedeça até o fim, em nome de Jesus. Talvez você diz assim, mas pastor Canté, eu não estou ainda obedecendo até o fim, eu estou tendo muita dificuldade. Eu quero profetizar na sua vida, que o Espírito Santo que está aqui em mim, está aí com você também, e eu declaro em nome de Jesus, que a sua vida não será mais a mesma depois dessa palavra. Eu tenho certeza que você vai reatar seu compromisso, a sua aliança com Jesus, e você vai a partir de hoje viver uma vida cristã vitoriosa, em obediência, em santidade, em determinação, porque foi para isso que você foi salvo, irmão. Você não foi salvo para ser só mais um no meio da multidão, não. Jesus não pagou um preço muito alto só para você ser mais um ali no meio da multidão. Não. Ele te salvou para que você pudesse ser uma bênção nessa nação, para que você pudesse ser uma bênção para a sua família, para a sua casa, para essa cidade. Eu quero orar por você nessa hora. Aí onde você está, se coloque de pé, por gentileza. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Você que está me assistindo nessa hora, talvez você diz assim, pastor, mas eu não entreguei a minha vida a Jesus. Você pode entregar a sua vida agora mesmo. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor, frio, e está andando numa vida tão baixa, espiritualmente, mais baixa do que apartamento de minhoca. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você, cristão. Você é um vencedor. Eu já vejo você vencendo. Eu já vejo você vivendo uma vida cristã vitoriosa. Eu declaro em nome de Jesus, feche os seus olhos e receba essa oração. Pai Celestial, eu declaro esse irmão, esse amigo que está nos assistindo aqui, e outros que vão ver esse vídeo depois, eu declaro em nome de Jesus, todos aqui compromissados, determinados, servindo ao Senhor, com esses sentimentos de vitória, eu declaro a sua vida, irmãos, uma vida cristã vitoriosa, porque foi para isso que você foi formado, foi para isso que Deus te salvou, para você viver vitoriosamente. Eu declaro isso na sua vida, em nome de Jesus. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero dizer para você, se você gostaria de entregar a sua vida a Jesus, agora mesmo, eu vou fazer mais uma oração, e você pode repetir essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, mas nesse momento eu abro meu coração e eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados e me transforma na pessoa que o Senhor quer que eu seja, em nome de Jesus. Se você fez essa oração com fé, pode ter certeza, irmãos, que a sua vida nunca mais será a mesma. Agora, deixa eu te dar um conselho. Nós queremos conhecer você.
Nós queremos te ajudar nessa nova vida com Jesus. Nós queremos orar por você. Está vendo aí as nossas redes sociais? Você pode fazer um pedido de oração. Você pode ligar para nós aí no nosso WhatsApp. Nós estamos aqui para orar por você, para te ajudar nessa nova vida com Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro o melhor do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você poderosamente, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Que palavra poderosa, irmãos. Meu Deus. Eu tenho total convicção que você foi totalmente edificado pela palavra do Senhor. Que palavra poderosa. E nós cremos que você já tomou posse dessas verdades em nome de Jesus. Amém? Então, coloque a sua mão em posição de receber. Feche os seus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu declaro a melhor semana da sua vida até hoje. Amém? Glória a Jesus.